Eu quero agradecer o convite de novo, a possibilidade de estar com vocês. Algumas pessoas eu conheço, outras não. E dessa vez eu quis mostrar uma coisa um pouco diferente, já que o tema, quando veio, foi o tempo, é uma coisa que a gente trabalha o tempo todo, estando num instituto de pesquisa, com acervos pessoais, e que esses acervos pessoais, eles são divididos a partir da tipologia em arquivo, em biblioteca e coleção de artes visuais. Eu sou responsável pelo educativo de todos eles, dos acervos pessoais como um todo, que é Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Graciliano, tem um bocado de gente lá. E por umas questões políticas todas da universidade, agora o educativo ele passa a não existir mais como uma caixa dentro do organograma, e eu, como tenho formação de artes plásticas, eu fui parar na coleção de artes visuais, mesmo tendo formação em arquivologia, né? Mas, de qualquer forma, a gente continua trabalhando. Então, o que eu resolvi trazer foi uma coisa um pouco diferente do que é apresentado aqui, na medida em que não é educação formal disciplinar. Eu estou numa universidade, tenho um instituto de pesquisa no lugar de trabalho, mas o meu trabalho ele é científico, mas ele é não acadêmico e não escolar, o que também causa uma dificuldade profunda de trabalho nesses 13 anos, que, como eu conversei com algumas pessoas, eu consegui ganhar uma sala há 10 anos, há 10 anos que eu tento, né? Quase 3 anos que eu tenho, e eu nunca tive ninguém trabalhando comigo. Não tenho estagiários, não tenho funcionários, e trabalho em comunidade. Então, na verdade, o que eu quis trazer, e a brincadeira com os achegas é o seguinte, ou achegas, eu não sei, como eu comecei a pesquisar dentro do arquivo municipal, todo etnólogo que fazia, por exemplo, um trabalho com tupi, era por capítulos, e cada capítulo, cada revista que saía achegas. Saía achegas ou achegas. Eu achei uma delícia, porque na verdade é mais ou menos isso, a gente não para, né? E por uma outra questão também, é que a Universidade Aberta à Terceira Idade, ela foi fundada pela Ecléa Bose em 1994. E como eu trabalho já há um bom tempo com isso, mas como as duas últimas edições eu já sou também terceira idade, eu estou me colocando aqui na figura de duas pessoas, vamos dizer assim, aqui está participando com o grupo e que também está na instituição recebendo essas pessoas. Como a gente trabalha a partir de conversas, eu sempre proponho um tema e esse grupo resolve. Então, na verdade, a gente, por exemplo, não tem nenhuma gravação porque o grupo nunca quis, sempre achou que qualquer tipo de gravação a pessoa ia mudar a postura, não era nem pelo que eles falam, que iria se mudar o comportamento, e as conversas elas eram sempre a partir de, no caso, as duas últimas foi com esta imagem, que eu não tenho ideia de quem tirou, não sei onde está, peguei no Pinterest, a única coisa que tem é aquele número gigante, que a gente pode botar eu até pesquisei na época, e que eu acho que ela é mais ou menos uma síntese do que eu trabalhei e fui trabalhada com o pessoal da terceira idade. Bom, o que a gente tem aí, eu acho que é meio... Primeiro, uma foto lindíssima, né? De uma idosa chinesa lendo ou ilustrando à mão em relação a um texto. Essa palavra idosa ou velha, como diz a Ecléa, é uma palavra que é classificada pelo outro. Assim como se a gente é feio, alto, baixo, gordo, magro, nunca é uma classificação determinada por quem tem esse tipo de classificação. É sempre o outro. A gente pode ou não assumir, a gente pode ou não ser até hostilizada, mas é sempre algo do outro. Então, a primeira coisa que a gente conversava era sobre o que é uma sociedade que você tem oralidade e uma sociedade onde a oralidade não é presente, é o texto que determina. Chegou-se à conclusão que em sociedades que são orais, o velho, o idoso,
tem um papel preponderante. Nas sociedades onde o texto sobrepuja qualquer coisa, porque ele é comprobatório, o velho inexiste, ele passa a ser uma categoria que necessita de direitos para sentar, atravessar a rua e coisas do gênero. Então, nós começamos a fazer o seguinte: quando é que esses textos começam a atrapalhar, vamos dizer, a vida do idoso? E aí fizemos a história da leitura, que ela é muito anterior à história da escrita, porque se lê o tempo, se lê o rosto das pessoas, e estas coisas elas vão sendo processadas de acordo com a vivência. E aí é o que a Ecléa Bose diz, que essa linguagem, independente dela ser escrita ou não, é que é o socializador. Então, nós começamos a escolher quais seriam as linguagens dentro do acervo que eles gostariam de trabalhar. E, curiosamente, eles quiseram trabalhar com o que a gente tinha porque a biblioteca é visível e é nova, né? Assim, o espaço. É uma brasiliana, que é do Alberto Lamego, que ela vai do século XV, porque tem um incunábulo de 1490 e poucos, mas até o século XIX. Então, falei, como é super visível, vamos trabalhar a questão da biblioteca, do escrito impresso. Mas aí a gente fez a história, um percurso, né, muito solto do que seria a história da leitura e a história da leitura em relação à questão social. Então, por exemplo, até a Idade Média, você não poderia jamais ler, quem lia, quem tinha acesso a texto, ter uma leitura individualizada. A leitura silenciosa era proibida, principalmente nos monastérios, porque você não sabe o que você está lendo, o outro não sabe. E também não sabe o que está pensando sobre o que está sendo lido. Então, começamos a conversar com essas diferenças. Como é que as coisas já são classificadas ou taxadas pelo modo de ler. E isso vai se desenvolvendo de uma maneira... Tanto que hoje, se alguém começar a ler individual, leva um tapa do vizinho, porque fala, dá para você ficar quieto que você está me atrapalhando, né? Muda-se completamente a percepção da leitura coletiva, que ela é instrumentalizada para questões pesadas mesmo, econômicas e políticas, para uma leitura que agora cada um tem que ler o seu, entender o seu e ser super individual. A leitura, ela aparta, ela é tão apartada que hoje as pessoas andam na rua sem olhar para frente porque elas estão lendo o celular, né? Então, a cidade não existe, o restante não existe. E isso era uma coisa que eles se queixavam bastante. Muito bem. E depois a questão da escrita. Quando que aparece a escrita? Para que a escrita aparece? Como ela é feita? Quais são os seus suportes? E isso é óbvio que a gente não tem exemplo de tudo, mas foi bastante interessante que eles acabaram trazendo muita coisa, mesmo que seja pesquisa internet, fotografias, ilustração, livros. Eles trouxeram bastante livros, foi muito interessante. Enciclopédias bem antigas, ilustradas. Foi uma delícia conversar sobre aquela... E aí, a partir daí, a gente acabou fazendo também a história da encadernação. O que se encaderna, como se encaderna e quais são os ofícios que estão envolvidos não só na leitura e na escrita, mas na feitura desses documentos, códex, que são encadernados no primeiro momento, e depois os livros como a gente conhece. Muito bem. Bom, em relação à leitura, o que a gente acabou chegando à conclusão, dentro de muitas leituras, a gente entende a leitura como aptidão natural, com uma compreensão mais profunda, ela é privada e infinita, cumulativa e avança em progressão geométrica. E aí eu trouxe do Mangel, que eu gosto muito, o Mangel, que quando ele cita Ezequiel Estrada, ele fala assim que trata-se de uma das formas mais delicadas de adultério. E a partir daí a gente começou a conversar muitas outras questões em relação à leitura, inclusive o que seria pornografia, né? O que era pornografia quando todo mundo era pequenininho, como é que ela era interdita ou não, e como hoje está ao contrário, né? Pornografia, ela está super explícita e ela perde-se as outras questões da sensualidade, do erotismo principalmente. E aí a questão do que seria sexualidade na terceira idade.
Já a escrita, ela congela o momento. Escreveu, está escrito, desde que aquilo esteja terminado. Ela é pública em tese, hoje em dia, principalmente as pessoas escrevem para comunicar alguma coisa, e ela deriva de uma série de refinamentos e influências. Então, nesse sentido, a gente uniu os dois e tentou analisar o que tem de leitura, quantas temporalidades tem aí, se a gente pode falar, que ela tem uma tradição que não veio dela, que é ler à mão. Pode ser uma quiroacupuntura ou quiropuntura, ou pode ser uma quiromancia. A gente não sabe, porque eu não sei como é que chama? Chinês. Apesar que a gente deu umas pesquisadas. Ao mesmo tempo, existe um manual que, em tese, sobreporá, é assim que fala, né? Vai se sobrepor à questão da leitura em si, porque se ela morrer, o que eu vou ter é uma imagem, que é uma fotografia, que é um documento dizendo que eu sei ler à mão, mas você não saberá o conhecimento que eu tenho. Ao mesmo tempo, a leitura é mais antiga que a escrita é mais antiga do que ela, todas essas camadas, e isso, na verdade, ele é um tipo de um manual, é em papel jornal, depois a gente xeretou, tinha mais dessa série. Muito bem, aí dentro disso, deixa eu pegar aqui para a gente não ficar tão fora do tempo, deixa eu ver. Bom, nesse sentido, se a gente puder trabalhar agora a questão de como a gente discutiu também a teoria, eu peguei uma série de teóricos, como é que a gente vai trabalhar, o que a gente fez, aonde se encaixa, o que seria interessante. Acabou ganhando a Lea Asman, que fala sobre memória habitada, que é que a pessoa que está em contato com o objeto, ela é um portador, ela é vinculada àquele objeto, mas ao mesmo tempo ela é portador de, não vou dizer a voz, mas de representação de um grupo, ou de uma instituição, ou de um indivíduo, a depender do objeto que está na frente. Estabelece uma ponte entre passado, presente e futuro, e dentro disso intermediam valores que resultam perfis identitários e normas de ação, a partir da própria leitura. Então, se a leitura é silenciosa, eu tenho normas específicas, se a leitura não pode ser silenciosa, e aí é lógico que passaram pela escola, né? O que era a escola no meu tempo, o que era a leitura, que hoje em dia as pessoas não sabem ler em voz alta, leem muito, mas quando vai ler não tem expressão, que teria que ter poesia, deveria se ter retórica e etc. Foi bem interessante, porque também tinha advogados no grupo, então ficou mais divertido ainda. E no caso da Ecléa, eles consideraram que o interessante é a experiência de todos os que a gente olhou, da releitura, que não existe uma releitura que não seja um ler de novo, por conta da idade. Talvez mais cedo a releitura pode ser um processamento de coisas novas, mas no caso eles consideram também que a releitura, quando você tem mais de uma certa idade, ela é sempre uma invenção, porque você tem pertencimentos, você tem não pertencimentos, você tem presença, ausência e principalmente tudo que é, para cada coisa lembrada é uma coisa esquecida. Não existe a possibilidade de se lembrar tudo. E quando eu relembro, no sentido de rememorar, memória no sentido de atualizar de presente, eu invento. No final eles davam risada, falaram, olha, eu sei que é isso, eu passei, mas eu não sei se era isso mesmo. Né? Mas para mim hoje é isso que está na memória. E aí a gente contou várias vezes uma mesma história e ela sempre foi se reorganizando. Essas atividades aconteceram, são várias oficinas, mas em duas em especial. Uma que chama Livros, o prazer da manufatura leitura, onde a gente trabalhou por opção a leitura e a escrita, né, e os seus desenvolvimentos, e o 2, que é o prazer da leitura universo à parte, que aí eles quiseram saber o que é um colecionista, o
que é um bibliófilo, o que é uma biblioteca, como é que isso vai parar um acervo pessoal, vai parar num público, se eles podem doar tudo que é da família, como é que é esse processo, a gente entra pelos meandros mesmo da instituição, mas basicamente aí no caso seria eu coloquei o Lamego, mas a gente também trabalhou coisas do Ian de Almeida Prado. Os detonadores disso, o primeiro foi o Padre Vieira, que a gente tem a coleção primeira edição e que foi restaurada. E foi restaurada nos moldes, a gente ganhou um dinheiro lá para trás, nos moldes completamente ultra mega, com nanotecnologia. Então, eles puderam ver o processo que foi gravado. E depois eu peguei como manuscrito um relato do Américo Vespúcio, de 1505, que é 1505, que ele é todo em pergaminho, e ele fala sobre a passagem dele aqui pelo Brasil. Esse volume em específico foi feito para o Lourenço de Médici. Então, o que é um original? Né? E dentro disso a gente acabou indo para... Aí eles escolhem o caminho e fomos para mapas. Vimos, eu não sei como se fala esse geógrafo, ele chama BLA. Tem algum geógrafo aqui? Não, né? Mas eu acho que é Bleu que fala. Quando fala para geógrafo, eles têm até os orgasmos. Vocês têm os 12 volumes de Atlas, a gente tem. Enfim, aí veio literatura, a gente pôde passear na nossa biblioteca em vários níveis. Não há um resultado. Não é para ter um resultado. Agora nós vamos falar sobre viajantes, que é alguma coisa que suscitou. Então, os viajantes, principalmente os piratas que invadiram o Brasil. É isso que nós estamos conversando agora. Que a gente tem alguns diários, mas enfim... e nesse sentido, eu acho que essa foto, ela ajuda a compreender essas temporalidades na medida em que tem o fotógrafo que você não sabe quem é. A data, normalmente os arquivos são assim, com fotografia, né? A data que foi tirada, dá até para pesquisar. Então, eu queria terminar, na verdade, falando qual é o resumo que eu acho que ele reserva melhor. As transformações nos suportes que carregam os registros sempre tiveram o intuito de garantir a perenidade das informações. Impregnados de engenho, e eu diria também arte, o desenvolvimento das técnicas e materiais tem, para além do escrito, denotado em seus elementos constitutivos e sua materialidade um cruzamento de temporalidades, pergaminhos, papéis, tintas, impressões, imagens, gravuras, desenhos, pigmentos, aglutinantes, em relação direta com a miríade de ação de atar, recortar e costurar. São múltiplas também as relações temporais entre guardar, expor, descartar, apagar e destruir, entre o colecionário e o colecionador, o privado e o público, o privado no público, cada item per si ou entre si. Esses aspectos foram abordados em uma série de oficinas dirigidas especialmente para o público frequentador da Universidade Aberta da Terceira Idade, o ATI, entre outras atividades do programa Exposições e Coleções Especiais, ativo desde 2007, do Educativo do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros. Aqui a gente relatou, muito en passant, duas oficinas em particular, que foi uma de 2017 e outra de 2018, cuja coleção Alberto Lamego, que foi a mais visitada, possui uma biblioteca com 3.750 volumes e um arquivo com 4.733 documentos, abrangendo os séculos XVI ao XIX, cuja seleção de volumes convidaram a compreender no sentido igualmente de acolher e abarcar a própria vivência dessas pessoas naquilo que se conceitua memória habitada, de Aleida Asman, em contextos vinculadores de espaço, o de recordação ou das coleções, do tempo percebido, sonhado ou histórico e de suas causas e consequências, e que pretendeu propiciar no século contemporâneo do Agamben, né, agora, a experiência de pertencimento discrônico dos livros. Nesse caso, ele diz o seguinte, o Agamben,
que o contemporâneo não é aquele que está exatamente com o último modelo, é aquele que consegue ver todas as camadas de tempo, que ele fala ao escuro, naquilo que se pega, consegue ter profundidade da experiência do tempo. Isso que é uma pessoa contemporânea. Então, você pode estar lendo o Vespúcio, ele é tão contemporâneo quanto você lendo desde que as duas experiências se relacionem. E ele fala também o seguinte, que ele fala sobre a questão dos dispositivos, que vai além de Foucault, que todas as relações entretecidas, elas fazem parte de um dispositivo, que ele é político, ele é coercitivo, e aí a gente vai falar o que é ter essa informação, o que ficou de fora. A gente teve bastante, principalmente porque eles passaram, eu, por exemplo, passei por uma escola que teve, eu peguei todas as reformas, todas, ortográficas, e no final a gente não sabe nem se sabe o que sabe, né? Mas é isso aí. E volto a agradecer a oportunidade e convido a todos a conhecer o Instituto de Estudos Brasileiros e os trabalhos do Educativo. Não sei se eu ultrapassei muito. Oi. 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 Tá. A Tônia vai fotografar a gente de cabelo branco. Isso é para relatório, senão ninguém acredita que eu tive aqui. Tá bom, tá bom. Basta assim, um ligeiro índice. É um índice. Nossa, eu adorei essa parte, porque eu adoro velhos nos arquivos, né, trabalhos com memória de velhos, então eu fiquei super emocionada. Dri, Adriana, né, melhor dizendo, quando apareceu aquele senhor no pátio, né, eu fiquei pensando nesse contato das crianças com o idoso, porque uma escola de 60 anos já tem ex-alunos idosos. Teve alguma... Você falou da dificuldade, uma professora fala da dificuldade, aponta alguém que morreu. Vocês conseguiram fazer essa conversa entre gerações de alunos ou isso não foi pensado? Sim, foi a primeira coisa que elas pensaram. Claro que eu aqui propus os documentos de arquivo, que deram em nada, né? Porque elas se dedicaram, leram muito, né? Tem um material muito interessante, claro, na própria escola. Mas elas não conseguiram articular os documentos com ninguém. As pessoas que trabalharam lá há muito tempo desapareceram no mapa. Mas, nas relações pessoais, a teia é riquíssima. Então, houveram festas da família em que foram avós, foram pais, e aí fizeram entrevistas, mães atuais que estudaram lá e que lembram, inclusive, de mortes, né? Quer dizer, a gente tá sempre tangenciando a morte, né? Então, de colegas que morreram, enfim, situações bastante significativas. Então, nesse sentido, é uma memória que se desloca em relação a essa rememoração que vai sendo reinventada, porque é a memória involuntária, não é?
que a Jean-Marie Gaillaban diz que são bichos selvagens, né, que nos atacam quando a gente menos espera, né? Então, essas memórias involuntárias, elas não são recontadas, elas são revividas, né, por algum gatilho. E isso aconteceu muito nesse processo. E tinha, sim, os velhos. Inclusive esse velho, né, do Cavanhaque, que era a imagem que eles tinham do patrono, né, e que depois foi se deslocando, inclusive com aquela imagem dele novinho, né, todo galã, né, causando, segundo a professora, né, ó, Hilário causando, né, de quando ele era novinho e trabalhava numa oficina tipográfica importantíssima lá em Campinas, que fez os primeiros almanaques campineiros, e depois ele saiu de lá para ser chefe da oficina do Estadão, quando o Estadão foi aberto. Então, a gente podia ter feito uma história do Hilário muito... sim, de um sujeito que, de fato, teve um papel, né? Mas a gente resolveu tomar outro caminho. E o Hilário que causando, né? Aí uma outra dúvida. Tem no arquivo da escola desenhos das crianças, de outras crianças, além dessa geração? Não, tem muitas fotos, mas não tem nada produzido pelas próprias crianças. Inclusive, essa foi mesmo uma atenção no começo, né? Porque elas, inclusive, têm essa prática de colocar os significados na frente, né? Você põe formiga, escada, né? Para explicar o desenho da criança. E isso eu fui tentando convidar mesmo a que não fosse feito, né? Porque a gente precisa ter acesso aos desenhos sem que eles já venham com suas legendas, que a gente cria. Então, eu pensei por causa da Biblioteca Mário de Andrade, que eles recolhiam, né, desenhos da pré-escola. Está lá, tudo comigo. Pois é. Do lado dele não tem como não lembrar, né? Conseguimos que esses desenhos saíssem do arquivo e fossem para a coleção de artes visuais e para ser tratado como desenho, porque a temperatura e a umidade é diferente. Então, eles estão todos lá bonitinhos. E eles já estão digitalizados, então também isso é fácil acesso. Daquele jeito, né? Gente, esse telefone aqui eu vou ficar falando horror. Alguém mais? Do jeito que vem do mar. Eu tinha uma dúvida, que era o seguinte. Eu imagino, eu tive sobrinhos, assim, eles adoram desenhar, adoram... A escritos fascinam. E aí, esse outro público, que estava ali refletindo, descobrindo percursos, ele sentiu necessidade de ter algum tipo de linguagem que traduzisse, para além da oralidade, da conversa, essas descobertas que eles faziam? Ou isso não foi uma demanda, alguma coisa que surgiu dessa produção? Olha, eu considero que o pensamento, a fala e o colocar, ele é uma produção. Porque senão também eu não queria meter alguma coisa escolar, né? Ter que ter trabalho, porque eles frequentam disciplinas. O meu não é, o meu é uma atividade didático-cultural. E lá eles têm que ler tudo que manda. Então, a ideia não era essa. Mas eles trouxeram materiais bastante interessantes. Entre eles, eu vou esquecer, ele chama Paulo, eu não vou lembrar o sobrenome, mas ele trouxe um vídeo que eles fizeram, eles juntaram todos os alunos da escola experimental da Lapa, que foi uma escola na década de 70, que inclusive a professora foi perseguida política, etc. Eles pegaram todas as fotografias, o que eles tinham, eles fizeram um vídeo e passou, e a gente conversou pela essa elaboração. Então, na verdade, eles trouxeram o que eles acharam. E, para mim, assim, a escolha que eles tinham deste livro ou daquele, porque é eles que conduziam, a gente chegava num acordo. Eu acho que, para mim, isso é produção. Né? E aí eles iam para casa, às vezes tinha muita coisa, e tem outra questão também.
essa idade é uma idade que você não tem a mesma frequência que uma escola regular. Então, se precisa ficar com o neto, eu não vou. Se eu tenho que fazer exame, um outro Paulo está com a irmã com câncer e ele tem que tratar. Então, assim, cria-se um laço também pelas coisas com que eles estão passando. Então, além destes encargos, eu achei que não seria interessante pedir nada, excetuando se eles na hora quisessem. Mas eles preferiram andar mesmo na biblioteca, trabalhar com os livros e trazer referências deles, livros deles, né, e conversar sobre aquilo. E uma outra questão também que eu acho que aí a Ecleia que falava, ela falava, a gente não pode cair na nostalgia. Então eu dou um semestre só por ano, porque é absurdamente, sem equipe ou sem psicólogo junto, etc., que a conversa ande para uma coisa bastante interessante, mas que não caia na nostalgia. Porque se caiu na nostalgia, você perde todo o processo de entrar em contato com esses documentos ou esse material. Então, isso é uma coisa também pesada na medida que a vida acontece e eles já trazem os problemas que eles estão tendo hoje, inclusive de saúde, deles próprios. Então, assim, nada que... Tanto que eles não quiseram registrar nada. Alguém? Eu tenho uma pergunta que é uma questão pessoal mesmo, em relação ao tempo, né? Eu acho que o tempo linear ele não está dando conta das questões do homem contemporâneo. E eu tenho a sensação, eu não sei se é isso que eu queria compartilhar e ver se vocês acham isso também, que a gente está num período de transição do que é esse tempo, e a gente não sabe exatamente como se colocar, ainda mais na educação ou na relação com o outro, como complexificar esse tempo, né? Ele não é só uma linha, são várias linhas que estão em rede, e como que a gente coloca isso para o outro. A gente teve lá o Anel do Rei de Salomão, que falava que tudo passará, né? E a gente teve um tempo de tradições muito austeras e edifícios, né, que viviam séculos, porque tudo passará um dia, então a gente tem que construir agora, né, a maneira de pensar. Eu acho que está terminando o tempo do pantarreido, tudo passa, né, tudo passa, então tudo pode ser destruído, tudo pode ser descartável, a pessoa, o pensamento, as construções. Eu tenho a sensação de que esse tempo está passando também. E aí você falou de nostalgia, e o Guzman fala isso no Nostalgia da Luz, né? Que, na verdade, a maneira dele pensar é de que, na verdade, nós somos seres do passado, a gente não vive o presente. É impossível para o homem viver o presente, quiçá o futuro. Quer dizer, na verdade, quando a gente está falando, o pensamento já é de antes, né? E talvez essa forma nova de pensar o mundo talvez dê mais profundidade e aumente essas camadas desse homem contemporâneo. Mas eu não sei o quanto de angústia e de conflito que isso ainda vai trazer para a gente, nessa forma de pensar. Será que tem outras formas além dessa? Olha, eu acho muito... em relação ao que o professor Walter Corral falou de manhã, que eu acho que é muito pertinente. Para mim, a dificuldade maior é ouvir direito, ouvir bem o que as crianças falam, sabe? Porque é pouco. A gente tende a achar que aquilo não é nada, que aquilo é muito pouco. E querer rechear isso com a nossa erudição, né? Fazer aquilo ganhar corpo para que as pessoas vejam, não é? E quando a gente faz isso, a gente quase que soterra o novo, a infância que nos é presenteada, né, pelas crianças. Então, queria contar uma coisa que aconteceu faz umas 2 semanas com um orientando meu que está trabalhando com documentos da ditadura. E o Arquivo Nacional tem uma coleção do informante da ditadura militar, que chama X9, a coleção,
que foi doada anonimamente, né? Deixaram uma caixa aqui. E essa coleção está toda digitalizada, ele está trabalhando com crianças de Fundamental 2. E aí, numa discussão, as crianças falam, não, tem aquele ninja. Aquele ninja. O que é o ninja? É o cara que estava escondido, que deixou a caixa escondida. Não é genial? Eu nunca ia imaginar um informante da ditadura militar como um ninja. E a gente tende a um pouco achar que isso é pouco, mas é uma reinvenção, né? É uma releitura do mundo, né? Como essas crianças releem o patrono da escola, né? E é muito difícil a gente ouvir esse pequenininho. A gente tende a não entender, né? A ser um pouco surdo, né? E achar que é muito pouquinho. É só isso, é só isso. Difícil é a gente afirmar esse só isso como uma possibilidade de diálogo no tempo com as infâncias, né? Tanto que a nostalgia da luz, a nostalgia não é das pessoas, né? Ela já chega não existindo, o que a gente olha no céu não está mais lá, é passado. Mas o empenho em que estas pessoas têm de, no presente, ressignificar a astronomia, a arqueologia, e as mulheres que andam no deserto, que elas sabem, principalmente uma delas, sabe que ela falou, eu quero meu irmão inteiro. Ela não vai conseguir achar e ela sabe que não. E aí pergunta, por que você faz? Porque se eu sair daqui, eles esquecem. Então, em nenhum momento o filme está falando de nostalgia de pessoas. É da ação conjunta de pessoas que olham para o passado para poder entender o presente. A educação dentro da área de cultura ou de acervos, ela vai para um caminho da nosfera. Então, a gente trabalha outros parâmetros, que é o aleatório, é o acaso e o fractal. Então, a gente não existe nenhum conteúdo expresso, existem objetivos que é posto e a gente vai construindo no caminho. Então, por isso que não há tempo para a nostalgia, porque é sempre uma construção. E às vezes até eles se pegam, não, mas isso parece escola. Eu falei, parece porque é. Se as pessoas têm 60, 80 anos, né, fica difícil. E a escola do meu tempo. Eu falei, não tem nada da escola. Vamos falar da escola do seu tempo, mas o que seria hoje uma educação, né? O que seria interessante para completar coisas? Inclusive, gente que passou por questões de ditadura, os relatos são muito interessantes. A gente trabalha numa outra esfera. Então, o Guzmán, na verdade, ele tem um segundo que chama o Botão de Nácar, que quando passou na Bienal, ele passou no Planetário. O da Pérola eu não vi ainda, eu vi só o Botão de Nácar, e o Botão de Nácar olhando o céu, porque eles fizeram dentro do Planetário. Ele fez eu não tive como, mas eles fizeram uma oficina de... Então, assim, e dá para unir conhecimento, beleza, informação. Ali não tem diferença do que é um ou que é outro. A gente já não trabalha desde o 19 com essas divisões, né? O conhecimento, ele vai por toda parte. Na verdade, depende de como você constrói isso. Pelo menos é o que a gente pretende com a terceira idade. É lógico que eu faço isso com o restante, não tenha dúvida. Principalmente estourando a questão de tempo mesmo, né? O que desde o 19 já não é isso, por que se trabalha? Tem gente que não entende ainda não cronologia, né? Ou a cronologia tridimensional ou esférica, que você tem múltiplos universos, enfim. Mas com a terceira idade em especial, contextualizar mesmo e trazer as experiências, né? Tá ficando tarde, né? Bom, eu agradeço quem ficou. Está na hora de acabar? Acho que já, né? Hora da gente descansar, que amanhã tem um dia também bastante coisa interessante, né? Vai ser um belo dia amanhã. Obrigada, gente.